Vamos lá. Vamos lembrar o quanto que é importante nós sermos amigos de Jesus, né? Eu também gosto muito dessa música. Aliás, é uma das músicas que eu mais ouço aqui em casa da parte instrumental. Tem um músico que toca essa música de uma forma fantástica, né? E vamos louvar o Senhor então. Pensa bem na letra dessa música, tá? Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdermos sempre. Oh, que dor no coração. Só que nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. Se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. E se o mundo nos despreza, Cristo é nosso em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá.
e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Mais uma vez. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Senhor Deus, nós queremos adorar o Senhor e dizer que em Jesus nós temos um grande amigo. E esse amigo nos manda que levemos tudo em oração. Senhor, nós temos dificuldades, nós temos tentações, nós desfalecemos muitas vezes, mas o Senhor sempre é o nosso refúgio e a nossa força. Pai, nós queremos nos conectar a Ti em oração. Nós queremos nos conectar a Ti através da Tua palavra, da revelação da Tua palavra a nós. E Deus, mais uma vez, mais um dia, Pai, conforta o nosso coração, consola o nosso coração, molda o nosso coração, restaura o nosso coração, para que possamos ser pessoas que vivem a Tua palavra, para que sejamos pessoas que a cada dia buscam da Tua graça, do Teu amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sido a nossa força diariamente. E pedimos, Deus, que o Senhor venha nos renovar mais uma vez. As Suas misericórdias se renovam a cada manhã, Pai. Mais uma vez que as Tuas misericórdias se renovem em nossos corações. Tua palavra diz de glória em glória, de fé em fé. Pai, que mais uma vez possamos glorificar o Teu nome com as nossas vidas, com o nosso coração, com tudo que nós temos e somos. E de fé em fé, Pai, que o Senhor aumente a nossa fé nesse dia. A Tua fé que vem pelo ouvir e vem pelo ouvir da Tua palavra. Que a nossa fé aumente, Pai. Porque a fé do ontem não serve para hoje. Então nós queremos renovar nossa fé mais uma vez no Senhor. Colocamos as nossas vidas em Ti, Pai. Porque sabemos que só em Ti nós podemos confiar completamente as nossas vidas, Pai. Te louvamos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Voltemos à palavra de Deus, né? Segunda Crônicas, hoje capítulo 22, 23 e 24. Só fazendo uma conexão do que a gente terminou ontem, falando sobre o final do reinado de Jorão e aquela conexão, né? Não, calma aí. Isso é de hoje. O castigo que Jorão foi punido com esse castigo por conta do seu desvio, né? Então ele casou com uma filha de Acabe, e essa filha de Acabe levou ele a... Quer dizer, não só ela, né? Ele também, a culpa é dele também, porque se ele tivesse convicção
no que ele aprendeu com o pai dele, ele não ia ter feito nada de errado. Mas então a gente vê aqui que o Jeorão fez tudo que era errado, fez muita coisa errada, e ele, mesmo repreendido pelo profeta Elias, ele não ouviu, não deu ouvidos à repreensão, né? Como o pai dele foi repreendido, ouviu a repreensão, se converteu dos seus maus caminhos e andou no caminho certo, mas o seu filho Jeorão não, né? Então ele morre, ele foi gravemente ferido. A gente terminou dizendo que ninguém chorou a sua morte, né? Ninguém lembrou dele, ele foi uma pessoa Tem inesquecível. caneta de várias cores? Então, assim, a gente vê aqui que o capítulo 22, então, começa com o Acasias. O Acasias foi, assim, um filho que sobrou do final da vida de Jorão, sobrou só um dos filhos, que era esse Acasias. E esse Acasias, versículo, vamos lá, começando capítulo 22, segunda Crônicas, versículos de 1 a 6, então, o povo proclamou Acasias rei de Judá, outros filhos foram mortos pelos invasores e o povo árabe. Ele tinha 22 anos, reinou um ano só, e a sua mãe era Atalia. Acho que é importante a gente entender essa questão da Atalia, né? A Atalia era a mãe de Jorão, ela é esposa de Joás, era neta do Acabe. Então, assim, essa mulher, ela foi criada segundo os padrões e os costumes errados, idólatras da sua avó Jezabel, né, da sua mãe Jezabel, do seu pai Acabe, trouxe isso para Jeorão e está aqui, né, como mãe de Acasias, nesse reinado curto de Acasias, né? O Acasias, ele reinou, Acasias reinou muito pouco, né? Foi curto o reinado dele. Ele fez uma aliança com Jorão, né? Jorão, assim, morreu Acabe, o filho do Acabe era Jorão, mais uma vez, né? O livro de Crônicas, ele não dá muitos relatos do reino do norte, ele só está fazendo relatos do reino do sul, que é Judá, o povo de Judá em Jerusalém. O povo do norte de Israel não está sendo mencionado, mas quando o rei Acabe morre, o seu filho Jorão, então tem dois nomes muito parecidos aqui, pessoal, Jorão e Jeorão, tá? O E faz toda a diferença, tá bom? Então, assim, então o rei Jorão, e aí a gente vê o Acasias aqui fazendo uma aliança com o Jorão para lutar contra o Hazael, que era aquele rei da Síria que viria para arrebentar todo mundo ali. Ele viria de Ramote Gileade, né? Eles foram feridos pelos arameus. Jorão, então, ele está ferido, ele vai tentar se recuperar em um lugar chamado Ramá. E o Acasias vai visitá-lo, né? Então a gente tem dois reis aqui juntos, o rei do norte e o rei do sul, né? O versículo 7 a 9. A visita do Acasias gerou um desastre, porque morreu todo mundo ali. A gente começa aquela história do Jeú, né? Se você voltar ali para Reis, você vai ver que, não sei se vocês lembram, mas aquela história sangrenta, Jeú era aquele comandante do rei que virou rei, né? Ele matou dois reis, ele matou toda a família de Jorão, do Acabe, a descendência de Acabe, ele matou todo mundo de Acasias, né? Então esse Jeú, ele foi eu diria que o Jeú, ele foi praticamente um juiz daquele tempo dos juízes, mas ele virou um rei, né? Então esse Jeú, ele começou a eliminar a dinastia de Acabe, ele eliminou a delegação do rei, os capitães, os sobrinhos de Acasias que apareceram de repente. Os detalhes dessa história sangrenta de Jeú tá tudo no livro de Reis, tá? Então, assim, ali, eu até lembro, quando a gente estudou esse capítulo do Jeú, saía sangue pela tela do computador, né? Porque era tanta morte, tanto derramamento de sangue, né?
Parece a TV Record, mas assim, brincadeira. Aí a gente vê assim que a delegação do rei, os capitães, mandou os oficiais para Acasias e Jeú o matou. Jeú matou Acasias. E em respeito a Josafá, Acasias teve um enterro e não ficou praticamente ninguém da família de Acasias para reinar. Aí do versículo 10 e 12, a gente vê aqui o tal do reinado de Atalia, a mãe de Acasias. Antes de entrar na mãe de Acasias, deixa eu fazer um comentário sobre esse pedaço aqui do rei Acasias, né? O rei Acasias, o reinado dele foi muito curto e a gente não vê muitos feitos de Acasias, mas três coisas que Acasias fez aqui que na verdade nós precisamos entender que são coisas razoavelmente boas. Primeiro, casamento. Casamento é uma coisa boa, né? Outra coisa ajuda mútua contra os inimigos. Ele se uniu a Jorão porque é uma ajuda mútua, coisa boa. Terceira coisa boa, ele foi visitar o doente. Então o amigo dele, rei Jorão, estava doente, ele foi visitar o amigo dele. Então, casamento, ajuda mútua e visitar os doentes são coisas boas, né? São coisas boas. Porém, essas coisas elas tinham segundas intenções, né? Elas tinham intenções egoístas, intenções orgulhosas, intenções que se apartavam da vontade de Deus, daquilo que Deus tinha determinado para esse povo. O casamento com a filha de Acabe não era aprovado pelo Senhor. Então, por mais que o casamento seja uma coisa boa, ele não estava sendo aprovado pelo Senhor. Ajuda mútua é uma coisa boa, mas Deus não queria que Acasias fizesse aliança com a descendência de Acabe. Também foi contra a vontade de Deus. E visitar os doentes, né? Eu acho que se Acasias tivesse pedido a orientação do Senhor, provavelmente ele não teria ido, porque Deus direcionaria ele para não ir nesse encontro, porque isso ia tornar um desastre, porque Deus já tinha levantado Jeú para ser aquele que esmagaria essa dinastia de Acabe, e ele, então assim, eu entendo que por mais que sejam coisas boas, a finalidade não era boa, né? E eu entendo que uma coisa que me traz à mente, para a gente, uma lição dentro dessa história de Acasias, é que nós precisamos aprender a fugir do mal. Sempre que você encontra algum resquício de mal dentro dessa questão, fuja disso. Se você puder evitar, é melhor. E eu quero trazer 3 versículos para vocês guardarem no coração de vocês, para que vocês possam fugir do mal, né? Então você que está anotando aí, coloca aí, fugir do mal, fuja do mal, né? Vamos abrir então em Tiago capítulo 4, versículo 7. Eu vou dar versículos pontuais para a gente guardar no nosso coração que nós temos que fugir do mal, tá? Então vamos lá, Tiago capítulo 4, versículo 7. Ele vai dizer o que para nós? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, para você fugir do mal, primeiro, o que você precisa fazer? Você precisa se submeter a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós, tá? Segundo texto que eu quero trazer para vocês, 1 Tessalonicenses capítulo 5, é um daqueles versículos bem curtinhos que é para a gente conseguir decorar, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, ele vai dizer o quê? Afastem-se de toda forma do mal. Acabou. Mais uma vez, né? O endereço é maior que o versículo. 1 Tessalonicenses 5, 22. Afastem-se de toda forma do mal, né? Então, assim, guarda isso no coração. Afastem-se de toda forma do mal. Sempre que você vê uma conspiração, sempre que você vê, sabe, um grupo de pessoas querendo trazer uma maledicência, uma fofoquinha, né? A fofoquinha que vem para estragar a vida de alguém, né?
Então assim, não sei se vocês lembram que eu falei sobre a fofoca. Sempre que alguém chegar para você e falar assim, menina, você não sabe da última, né? Quando alguém vem com uma dessa, né? Quando alguém vem com uma dessa, você passa pelo crivo das três peneiras. Vocês lembram do crivo das três peneiras? Bom, eu não vou gastar tempo com isso. Então, se você procurar na internet, você vai encontrar o crivo das três peneiras. Isso vai fazer você fugir do mal. O crivo das três peneiras, né? Então, assim, sempre que alguém chegar para você, então, da próxima vez que alguém chegar para você e falar assim, menina, você não sabe da última, você precisa saber disso. Quando alguém vier com uma dessa, você pergunta para essa pessoa, o que você tem para me falar já passou pelo crivo das três peneiras? Aí ela vai falar, o que é o crivo das três peneiras? Aí você, se ela tiver paciência, né? Geralmente essas pessoas, elas não têm paciência, elas querem mandar informação logo, né? Mas é uma boa dica para você não cair no pecado da fofoca e da maledicência. E o último texto que eu queria trazer para vocês, 2 Timóteo, capítulo 2, 22. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, que vai dizer o quê? Olha só. Esse é o versículo que eu queria que vocês pudessem prestar atenção, né? Fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor, né? Fujam dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Se eu não me engano, o Salmo 1, ele também traz essa ideia de não nos sentarmos à roda dos escarnecedores, né? E que a gente possa estar junto dessas pessoas. É claro, pessoal, é importante a gente andar com as pessoas não crentes, as pessoas que não conhecem a Jesus, porque como que elas vão ser alcançadas pelo Senhor Jesus se você não estiver perto delas? Não é verdade? Se a Bíblia fala que você é o sal da terra, a Bíblia também não fala que é para você ficar simplesmente no saleiro sem fazer nada, né? Eu acho que o sal ele tem uma função e a nossa função é salgar, é temperar, é levar a palavra de Deus para as pessoas, né? Então, de uma certa maneira, eu estou falando aqui para vocês, fujam do mal, não fujam das pessoas, mas fujam do mal, você entende? Fuja daquilo que pode te levar a viver uma vida afastada dos caminhos do Senhor. Fuja de situações ou de conversas que vão levar você para alguma coisa que vai te levar contra a vontade de Deus, né? Então, quando você assiste, por exemplo, alguma coisa, você está no YouTube, você está vendo videozinhos, cuidado com aquilo que você assiste. Tenha um pouco de critério até com aquilo que você assiste, né? Então, assim, nós precisamos ter esses critérios para que, não, esse aqui eu não vou assistir não, esse aqui tá muito sensual, ou esse aqui tá muito, tá falando palavrão, ou esse aqui tá, entendeu? Então, assim, tome cuidado com isso, mas que você tenha esse cuidado de fugir do mal, tá? Fuja do mal. Aí o versículo 10 e 12, então começa essa história da tal da rainha mãe Atalia, né? Então a rainha mãe Atalia, ó pessoal, já vou até falar aqui, né? A gente já ouviu a história de uma outra mãe chamada Maasa. A gente já viu a Jezabel, esposa do Acabe, que era uma rainha mãe também, poderosésima, que fez várias coisas complicadas ali, ruins. E a gente vai ver essa Atalia, que era a mãe do Acasias, esposa do Jeorão, e ela então, como ela viu que esse Jeú matou os descendentes de Acasias, então essa mulher aqui, a rainha Atalia, ela resolveu, diz o texto na versão revista atualizada de João Ferreira de Almeida, que ela usurpou o trono, né? É interessante essa palavra, né? Eu fiquei pensando nessa palavra usurpou o trono, né? Ela desejou ardentemente o trono. E outro texto que aparece, essa palavra usurpou, que me vem na minha mente,
é Filipenses 2:5 em diante, quando a palavra de Deus diz para que nós tenhamos a mesma atitude de Cristo e que Cristo não usurpou o ser igual a Deus, né? Então, pensando nessa questão dessa palavra, eu fiquei pensando, né? Essa mulher usurpou o ser igual a Deus e Jesus Cristo não usurpou o ser igual a Deus, né? Então, de uma certa maneira, essa palavra usurpou significa que você quer algo que não lhe pertence. Você quer uma autoridade em que talvez Deus não tenha te dado, né? E mesmo que você tenha te dado, a gente precisa ter essa humildade para saber de Deus qual que é a direção em relação a essa posição, né? Eu vejo que muitas vezes a nossa humanidade, ela se vê diante do grupo e fala assim, nossa, eu acho que só sobrou eu aqui, acho que eu que tenho que ser o manda-chuva do pedaço, né? E a gente não espera a ordem e a direção de Deus. Então a gente precisa ter um pouquinho dessa sensibilidade e humildade de estar debaixo da submissão de Deus, da graça de Deus, para tomar uma atitude dessa. Então a atitude dessa mulher foi errada, foi contra os princípios de Deus, e aí a gente vê o que acontece aqui, né? Ela assumiu o comando do reinado, ela mandou matar toda a família real para que só sobrasse ela. Aí vem a tia Joseba, né? Pessoal, essa tia Joseba é fantástica. A gente não tem muitos relatos dela, a gente só sabe que ela é irmã de Acasias, né? E ela, junto com a mulher do sacerdote Joiada, que guardou esse menino no templo, né? Então essa tia Joseba, ela pegou o Joás, bebezinho, né? E esse bebezinho era o único descendente de Acasias que sobrou. E essa mulher, então, ela guardou esse bebezinho no templo, escondeu ele para que a rainha não soubesse da existência desse bebê e que esse bebê pudesse crescer e se tornar o futuro rei, porque ele legalmente, no seu DNA, ele era a descendência que tinha direito ao trono, e não a rainha, a Thalia, mas esse filho, né? E aí a gente vê aqui que esse Joás, ele foi poupado e ele viveu 6 anos escondido. Lá em Reis a gente vê a história dele, existia um revezamento de cuidado, né? Existia uma babá, talvez, né, que cuidava dele, e ele foi cuidado, ensinado dentro do templo, ele viveu dentro da igreja, né, dentro do templo do Senhor ali, e ele viveu 6 anos, né, e aí começa o versículo 23, né, o sacerdote Joiada, vamos lá, versículo 23, o sacerdote Joiada, aliás, eu só queria comentar que essa salvação aqui de Joás como bebê me lembra muito a história de Moisés, não é verdade? Moisés, naquele período de Moisés, o faraó mandou matar todos os bebês daquela época de Moisés, e era para Moisés estar morto, mas Moisés foi, a mãe de Moisés e a Miriam, né? Eles colocaram o Moisés numa cestinha lá, untaram com betume e impermeabilizaram o negócio, jogaram no rio, né? E o Moisés foi salvo por conta da mãe e da irmã que salvaram ele, né? É uma coisa interessante. O Joás então é salvo, e quando ele faz 7 anos, então a gente vai ver no capítulo 23 como foi essa direção, né? Antes de prosseguir, pessoal, eu queria fazer um comentário aqui sobre a submissão às autoridades. Quando a gente vê aqui, na verdade, o Joiada, que é o sacerdote que escondeu o menino Joás,
que é o sacerdote que permitiu que ele estivesse no templo, ele estava meio que indo contra a autoridade da rainha, né? Por mais que a gente não goste dessa mulher, a gente precisa entender que ela era autoridade no pedaço. E assim como nos nossos dias, eu não sei o que você acha dos nossos governantes, né? Mas de repente a gente nem concorda muito com ele, nem foi a gente que votou nele, de repente, né? Mas assim, eu penso assim, como que fica, né? A minha reflexão aqui seria, como que fica essa história de autoridade? Como que fica essa história a nossa submissão às autoridades delegadas, né? Porque a gente está vendo aqui o sacerdote Joiada, ele está conspirando um golpe contra a rainha, que era a autoridade máxima do local, né? E assim, o que eu queria trazer para vocês é essa pergunta, né? Até que ponto nós cristãos temos que nos submeter às autoridades nos delegadas, entendendo que toda autoridade foi permitida que fosse colocada lá por Deus, né? Então, eu vou trabalhar um pouco essa questão, porque eu acho que nós, como cristãos, precisamos pensar um pouquinho sobre essa questão dessas autoridades e como que até que ponto nós nos submetemos a essas autoridades. Eu vou começar com uma frase para a gente poder chegar nesse ponto. Tá? Abre comigo em Atos capítulo 5, 29. Abre comigo em Atos capítulo 5, 29. O que está acontecendo aqui em Atos capítulo 5 é que os apóstolos eles estavam pregando o evangelho e aí a autoridade local falou para os apóstolos, não, está proibido de vocês anunciarem esse tal de Jesus Cristo aqui entre o povo, porque vocês estão causando, né? Em Atos capítulo 5, versículo 29, Pedro diz o seguinte, presta atenção. Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Olha só, Pedro está falando, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Mas eu queria que você guardasse esse versículo aí na sua cabeça, mas eu vou começar com outros versículos, tá? Abra comigo em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. E é interessante que Romanos capítulo 13, ele fala sobre essas autoridades que são a submissão. O título desse texto é Submissão às Autoridades. E aí o texto diz assim, eu vou ler na nova versão internacional para vocês. Romanos capítulo 13, de 1 a 7. Diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Versículo 2. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Versículo 3. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo e da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. E é por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas ao trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, ou se honra, honra. Né? Então, assim, aqui nesse texto a gente está vendo que Paulo está dando um ensinamento para essa igreja de Roma, para que eles entendam a importância de se submeterem às autoridades governamentais. Abra comigo agora em 1 Pedro, capítulo 2.
1 Pedro, lá no finalzinho. 1 Pedro, capítulo 2, capítulo 2, versículo 13 e 14. O 13 a 17. 1 Pedro 2, 13 vai dizer assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei com autoridade suprema, seja os governantes por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Versículo 15: pois é vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. 16: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. 17: tratem a todos com o devido respeito e amem os irmãos, temam a Deus, honrem o rei. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui, nesse texto, eu estou trazendo aqui uma questão polêmica, né? A gente começou lendo o versículo lá em Atos, com Pedro dizendo: convém obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E a gente vê o texto de Romanos, de Paulo, e depois o texto de Pedro, falando que nós precisamos nos submeter às autoridades delegadas, às autoridades governamentais. O que eu queria dizer com isso para vocês, né? Quando a gente olha para essa situação, e a gente, olhando aqui para a 2 Crônicas, a gente vê o próprio sacerdote conspirando contra uma autoridade governamental delegada, aí que vem, eu queria trazer esse ponto para vocês. Até que ponto nós cristãos nos submetemos às autoridades governamentais e até que ponto nós podemos deixar de submeter às autoridades governamentais humanas e submeter-nos à vontade do Senhor, né? Então eu queria trazer para vocês, né? Então, vamos abrir comigo lá em Êxodo capítulo 1, vamos lá para Êxodo, lá no comecinho da Bíblia, Êxodo capítulo 1, versículo 15, e a gente vai ver que aqui, né? Êxodo capítulo 1, versículo 15 a 17, a gente lê o seguinte, Êxodo 1, 15 a 17. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas e foram buscar água para encher o bebedouro, rebanho de seu pai. Alguns pastores aproximaram e começaram a expulsá-lo. Opa, estou lendo o capítulo 2, viajei. Êxodo capítulo 1, versículo 15. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que chamavam Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias da luz, verifiquem se é menino, e se for, matem-no, mas se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito e deixaram viver os meninos, né? Então a gente vê o que? Que lá aqui nessa, eu estava comentando, né? Falei até comparei Joás com Moisés, e a gente vê aqui que nessa época, no começo da opressão do Egito, o faraó mandou matar os filhos dos hebreus, simples. A lei vamos matar os filhos dos hebreus. Agora o que acontece? Agora eu vou trazer para vocês até onde nós podemos nos submetermos ao governo dos homens e até onde nós nos submetemos ao governo de Deus. Quando a lei, quando a autoridade humana vai contra os princípios fundamentais da lei de Deus, nós temos a autoridade de não nos submetermos à autoridade humana e nos submetermos à autoridade de Deus. Você entende o que eu estou falando? Então, assim, quando, por exemplo, a gente está falando aqui do direito à vida, né? A gente está falando assim, olha, o faraó, ele está colocando uma lei que é a seguinte, olha, todos os meninos que nascerem, todos os bebês que nascerem aqui nessa época, ele falou para as parteiras: mata, joga eles no rio, deixa os crocodilos comerem eles, né? Então, assim, essas mulheres, essas parteiras, o que elas falaram? Não, temendo ao Senhor, elas falaram: eu não vou fazer isso, né? Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque convém obedecer a Deus do que aos homens. Aí sim, né?
a gente tem que ter esse critério de saber obedecer a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel, livro de Daniel. Livro de Daniel vem depois de Ezequiel, depois de Jeremias, Ezequiel, lá na frente vem Daniel, capítulo 6, versículo 4 a 7, né? Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 4 a 7. A palavra de Deus diz assim, na verdade vamos dar uma resumida aqui, né? A gente está aqui no rei, o rei ele coloca uma ordem, uma lei dizendo que ninguém mais pode orar a outro Deus que não seja a estátua dele, né? E aí o Daniel diz o seguinte, versículo 4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel e não era desonesto e nem negligente. Versículo 5. Finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Olha só a estratégia desses líderes, né? Para eu pegar o Daniel, eu preciso criar uma lei que vá contra a lei do Deus dele, né? Esse é o ponto que eu queria chegar para a gente entender que até onde nós obedecemos a lei dos homens. Versículo 7. Ou 6, como é? 6. Assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei Dário, e disse, versículo 7, todos os supervisores reais e prefeitos e sátrapas, conselheiros e os governadores concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenado que todo aquele que nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Opa, pulei aqui. Todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias será lançado na cova dos leões. E o que a gente sabe da história de Daniel na cova dos leões, né? É por isso que ele foi lançado, né? A gente viu que Daniel, ele entendeu o quê? Que essa lei imposta pelos homens agredia a lei fundamental de Deus na vida dele. Então ele se pôs a não se submeter à lei dos homens para se submeter à lei de Deus. Então eu entendo assim, pessoal, por mais, eu não sei com o que você concorda, com o que você não concorda, mas assim, quando a gente toca em assuntos como aborto, né, isso fere eu entendo que isso fere os princípios fundamentais da vida de Deus, né? Eu tenho um amigo missionário entre os indígenas chamado Suzuki, e o Suzuki, ele vivia numa tribo que simplesmente matavam as crianças se elas nascessem com algum defeito, porque eles achavam que aquilo era uma maldição e que essas crianças precisavam morrer, eles enterravam essas crianças vivas. E aí esse missionário Suzuki, então, ele saiu dessa tribo e ele foi no governo, e hoje ele mora em Brasília lutando por uma lei chamada Lei à Vida dos Indígenas. Que o governo brasileiro coloque uma lei de que não pode matar as crianças nascidas com defeito nas comunidades indígenas, né? Por quê? Porque é uma lei que fere as leis fundamentais de Deus. Então, pessoal, vou trazer uma coisa para vocês aqui, né? Se o governo diz o seguinte, nós estamos passando por uma pandemia, né? Fiquem isolados nas suas casas, não saiam das suas casas, obedeçam o governo, eu penso assim. Porque esse decreto não fere a nossa lei fundamental de Deus. Aí você fala assim, mas pastor, os governadores eles estão falando para a gente não reunir na igreja, e reunir na igreja é uma lei fundamental de Deus. Eu quero dizer para vocês, não, né? A gente está conseguindo se reunir aqui na internet, a gente está conseguindo fazer culto virtual, isso não é para sempre, isso é só um período, na verdade. Então por isso eu acho que nós precisamos respeitar as leis governamentais, porque elas não estão ferindo
as leis fundamentais do que a gente tem aqui, ó, na Bíblia, na palavra de Deus. Agora, se o governo chega para você e fala assim, cria uma lei de que todo mundo tem que ser casamento homossexual, pronto. Feriu a lei da palavra de Deus. Se fala assim, não, se o governo chega e fala assim, então a mentira está liberada, pode mentir. Feriu a lei fundamental de Deus. Agora, de agora em diante, vocês são obrigados a adorar o Deus Lula. Sei lá, eu tô inventando uma paradinha aqui, né? Aí, então, entendeu? Nós estamos ferindo as leis fundamentais. Por isso eu entendo que esses países ditadores que não permitem o culto ao Senhor Deus da Bíblia, ao culto ao Senhor Deus eterno, então assim, isso te dá como cristão o direito de não se submeter às leis humanas e se submeter às leis divinas. Deu para entender, pessoal? Eu tô trazendo uma questão meio polêmica aqui, mas assim, só para você entender por que Joiada, o sacerdote Joiada, ele conspirou um golpe contra a autoridade local, né? E só trazendo um pouquinho para os dias de hoje, eu vou dar 3 exemplos de homens que foram contra a lei governamental, mas eles lutaram pela lei fundamental de Deus. Primeiro cara, um cara chamado William Wilberforce, na Inglaterra, nos anos de 1700 década de 760, 770. Esse homem foi o cara que lutou contra a escravidão, o tráfico de escravos e a venda de escravos nessa região da Europa e na disseminação em todo o planeta. E esse Wilberforce, ele era um cristão e ele olhou essa situação e ele falou assim, isso está errado. E ele lutou com todas as armas, morreu por isso, para quê? Para defender o direito de liberdade dessas pessoas que estavam se tornando escravos. Segundo exemplo que eu quero dar para vocês, Martin Luther King. Martin Luther King, nas décadas de 1930, 40 e 50, né? Ele nasceu em 30, talvez 40 e 50, ele foi um homem negro que lutou também pelo tal do apartheid, pela ideia da discriminação racial, do racismo nos Estados Unidos. E a luta dele era o quê? Para trabalhar o quê? A igualdade de valores das pessoas. Isso fere a lei fundamental de Deus. Você chegar para as pessoas e falar assim, olha, você é da cor branca, você vale mais do que a cor preta. Você é japonês, vale mais do que brasileiro. Isso é contra a lei moral de Deus. Então, o que fere a lei moral de Deus, nós temos autoridade divina para não nos submetermos a essas leis. E o último cara que eu quero trazer para vocês, que eu acho bem polêmico também, é um cara da Alemanha chamado Dietrich Bonhoeffer. O nome dele é complicado, né? Ele era alemão e ele era pastor nessa época. Inclusive, meu sonho é ter um cachorro pastor alemão e dar o nome dele de Dietrich Bonhoeffer. Brincadeira. Porque ele ia ser um pastor alemão. Nada a ver. Mas o que eu queria dizer para vocês. Dietrich Bonhoeffer, ele participou de uma operação, virou até um filme chamado Operação Valkyria. E o Dietrich Bonhoeffer, ele estava sobre o comando, ele era um dos coronéis generais, sei lá, do exército do Hitler, na época do nazismo, e ele participou da Operação Valkyria para assassinar o Hitler. Olha que absurdo, pessoal. Essa é a questão, né? A gente vê o nazismo matando as pessoas. Não era só porque era judeu, não, mas matando as pessoas à torta direita, como se falasse assim, essa raça não presta, essa raça não vale nada, vamos eliminar ela da terra. Então, o que eu penso? Dietrich Bonhoeffer, ele não se submeteu à lei dos homens e submeteu-se à lei de Deus, né? Tá certo, é um pouco polêmico essa questão, né, da conspiração dele em matar o rei, né, ou matar o Hitler, né? Mas assim, isso dá uma alusão muito grande a uma coisa que as pessoas chamam de teologia liberal. Mas assim, o que eu acho importante, pessoal, a gente olhar,
nessa situação e entender a atitude do sacerdote Joiada. Vamos voltar para Crônicas, tá, pessoal? Eu falo demais, né? Mas assim, é para ajudar a gente a pensar nas coisas de Deus. Voltando aqui para o capítulo 23, a gente vê que o sacerdote Joiada, então, ele cria essa conspiração. Então, ele aumenta a guarda do templo, né? Ele sabia que essa rainha aí não ia ir para o templo. Então, só para você ter ideia, né? Essa mulher não foi para o templo nenhuma vez em 6 anos, né? Tudo bem que tem gente que fica desviado do Senhor e fica anos sem ir para a igreja. Mas assim, eu penso o seguinte, essa mulher não pisou no templo, porque se ela pisasse no templo, ela ia saber que tem alguma coisa acontecendo lá, né? Ela não pisou no templo, essa mulher... Então o sacerdote Joiada, ele criou escalas, né, de turnos para guardar o palácio, para cuidar do palácio, para que o Joás, o bebezinho Joás, fosse bem cuidado lá dentro, né? Todo o povo, então aí começa a conspiração. Todo o povo, de 3 a 7, todo o povo convocado para reunir nos pátios do templo, e aí esses guardas, eles ficavam limitando essa entrada, só os sacerdotes e os levitas podiam entrar no templo. Os levitas rodearam armados, imagina, levita armado, né? Imagina um pastor armado, né? E esses levitas, eles armados, rodeavam o jovem rei Joás, para que ninguém chegasse perto dele para querer matar ele. Que se alguém viesse contra, eles tinham autoridade de matar aquela pessoa. Versículo 8 a 10, todos acataram a ordem de Joiada e fizeram turno de segurança. Versículo 11, Joiada apresentou Joás e o coroou e entregou para esse menino de 6, 7 anos o livro da aliança, e o povo gritava, viva o rei, né? Então esse rei Joás, ele foi ordenado com 6, 7 anos, né? Claro que ele foi tutoriado, ele foi mentorado, ele foi totalmente orientado pelo sacerdote Joiada. Versículo 12 e 13, ao ouvir um barulho, a rainha Atalia foi ver o que estava acontecendo no templo. E assustada, ela viu um jovem rei em pé, rodeado de capitães e tocadores. E todos com grande alegria cantavam. E essa mulher então começa a gritar, traição, traição, né? Versículo 14 e 15, a gente vê que o sacerdote manda matá-la fora do templo, e também matar todas as pessoas que decidissem seguir essa mulher. Versículo 16, Joiada promove uma aliança com essa aliança tríplice, né? O Deus eterno, o rei e o povo. Essa tríplice aliança do povo de Deus, né? Só lembrando aqui dessa rainha, né? Essa rainha, quando ela ouviu o barulho, ela não ficou com medo não, ela foi lá e ela viu tudo aquilo acontecendo, e com todo o orgulho dela, ela começou a gritar, traição, traição, né? E aí isso me faz lembrar da mãe dela, Jezabel. Se você lembra da história da Jezabel, quando Jeú foi lá para acabar com a Jezabel, o que ela fez? Ela se maquiou, se preparou, sabendo que esse Jeú ia aparecer lá, e aí vem... e ela morre, mas sei lá, né, se ela queria morrer bonita, né, mas assim, a ideia é que ela morreu e o Jeú acabou com ela, mas assim, esse orgulho, a pessoa orgulhosa, ela morre orgulhosa, né, eu entendo isso, a pessoa orgulhosa, ela morre orgulhosa, né, e ela morre sem querer entender o porquê que ela errou, sem entender o porquê que ela estava fazendo o contrário do que Deus queria, né? E ela morreu assim. E a rainha Atalia aqui também morre dessa maneira, né? Ela vem gritando traidor, mas ela é morta. Versículo 16, então a gente vê o Joiada fazendo essa tríplice aliança, né? E essa questão da tríplice é uma coisa muito interessante, pessoal. O nosso Deus é um Deus trino, né? As bases fundamentais da vida são baseadas em tríplices. Mesmo porque, assim, até não sei quem falou essa semana para mim, mas assim,
A própria geometria matemática, né, determina que um plano é formado por 3 pontos, não é verdade? Tudo que você coloca, toda cadeira de 3 pés, ela está sempre equilibrada, porque ela forma um plano. É engraçado isso, né? Por mais acidentado que seja o terreno, quando você coloca um tripé, né? Vou até mostrar um tripé para vocês. Ó. O tripé é isso aqui, ó, para segurar celular. De qualquer maneira que você apoie esse tripé, ele fica. Seja um pé no livro, um pé na mesa, um pé no caderno, os três são da altura diferentes. Quando você coloca o tripé, ele estabiliza. É por isso que os fotógrafos, quando eles vão tirar foto, eles usam um tripé. Por quê? Porque o tripé estabiliza uma base, forma um plano e esse plano cria estabilidade. Toda cadeira de 3 pés, ela fica em pé. Talvez assim, se você jogar para o lado você cai, mas assim, só para você deixar ela lá, 3. Se você fizer uma cadeira de 2 pés, o que acontece, pessoal? Você cai. Não é verdade? Faz uma cadeira de 2 pés para ver o que acontece. Não dá certo. Então, assim, a cadeira, o mínimo para formar uma base é essa questão do 3. Então, assim, é uma das explicações do porquê que essa ideia da trindade, né? A trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? O casamento é Deus, o homem e a mulher, é uma dobra, 3 dobras. Tem um texto em Eclesiastes que fala, né? O cordão de 3 dobras é difícil de se arrebentar, né? Então, assim, esse 3, ele tem uma conotação de uma firmeza, né? De uma base de sustentação. E aí eu entendo que Joiada, ele fez essa tríplice aliança. É o Deus eterno, é o rei e o povo. E um seguia o outro, né? Então o povo se submetia ao eterno, se submetia ao rei, o rei se submetia ao eterno, abençoava o povo concordava com o rei, com as coisas que Deus, o eterno, tinha passado para o rei, entendeu? E é a mesma, se você for pensar nessa relação de trindade, ela é mais ou menos assim. É o Deus Pai que envia o Filho envia o Espírito concorda com o Filho para entender que o Pai é o Deus, o Filho fala com o Espírito para que o Espírito seja enviado para a igreja, para que todos possam olhar para o Pai respeita e ama o Filho, e o Filho respeita e obedece o Pai. Olha só que relação bonita que é essa, né? E nós também precisamos viver essa cultura da Trindade. Versículo 17, o povo entrou no templo de Baal e destruiu tudo lá, derrubou os altares e os ídolos, mataram o sacerdote Matã, que era o sacerdote de Baal. Versículo 18 a 21, Joiada colocou os sacerdotes e os levitas para servir no templo. Então aqui está tendo uma restauração da ordem interna do templo, né? Os oficiais, os nobres, os governadores, eles conduziam o pequeno rei ao seu trono. Acaba o capítulo 22 e a gente entra no versículo 23. Versículo 23, então, ou 24, então, começa o reinado de Joás, né? Outra coisa importante para a gente falar, do versículo 18 a 21, o Joiada, ele instituiu aqui que todos tinham que seguir o livro da revelação de Moisés, né? Então isso é muito importante também, né? Quando você quer reconstruir um templo, reconstruir uma igreja, sei lá, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é fundamental para a nossa restauração, a restauração do nosso ser diante do nosso Deus, tá? Então, uma coisa que Joiada fez muito importante foi restabelecer a revelação de Moisés. Inclusive, na coroação de Joás, ele recebeu a coroa e o livro da aliança. Na verdade, olha só que coisa importante que é o reinado de Joás foi colocado junto com a palavra de Deus. Os dois, o rei e a palavra, iam governar todo o reino, entende? Essa é a metáfora. O rei e a palavra iam governar todo o tempo. Então, versículo 1 do capítulo 24,
Ele tinha 7 anos, ele reinou 40 anos em Jerusalém. E ele fala da sua mãe chamada Zíbia. Mas se eu estivesse escrevendo esse texto, eu ia colocar o nome da tia, né? Eu ia colocar assim, Joás, sobrinho da tia Joseba. Porque eu gosto muito dessa Joseba, né? Ela teve muita coragem, inclusive os comentários. Alguns comentários dizem que depois de um tempo, essa mulher ela foi morta para proteger o Joás dentro do templo, né? De uma maneira que a gente não sabe como, mas ela foi assassinada por conta dessa atitude que ela teve de cuidar do seu sobrinho, né? Até eu lembro que quando a gente estudou essa Joseba, a gente fez um desafio aqui para a gente orar nome por todos os nossos sobrinhos, né? Vocês lembram? Muito legal, né? Talvez hoje seja dia de a gente lembrar dos nossos sobrinhos e orar por eles de novo, tá? Bom, versículo 2 e 3, ensinado e educado por Joiada, pelo sacerdote Joiada, então esse pequeno rei agiu corretamente perante os olhos de Deus. Mas olha só, pessoal, a Bíblia diz o seguinte, durante a vida de Joiada, ou seja, enquanto Joiada estava vivo e tutoriando esse Joás, ele estava fazendo tudo direitinho. Enquanto Joiada estava vivo, né? Vamos lá. Aí o Joiada escolhe as mulheres pro Joás, né? Outra coisa interessante, né? Eu não sei o que você acha do miai. Para quem não sabe, na cultura japonesa existe um negócio chamado miai, que é o quê? É os pais que escolhem a namorada e com quem os filhos vão casar, né? E aí os pais fazem, né? Encontram com outra família, falam, queria que o seu filho casasse com a minha filha, tal, assim, né? E aí, até que ponto isso é uma coisa boa, até que ponto isso não é uma coisa boa, né? E eu penso isso, sabe? Eu já parei para pensar nessa questão, que nós como seres humanos, nós não gostamos de ser controlados por ninguém, né? E talvez por isso que a gente tem dificuldade de entregar nossa vida para Deus, porque a gente não quer ser controlado por ninguém. Nós queremos independência, nós queremos ter o poder de escolha, né? Mas eu penso, sabe, que se os nossos filhos ouvissem mais os pais, os filhos errariam menos, né? Claro que os pais também têm que estar andando no caminho do Senhor, tem que estar, né? Debaixo, tendo sabedoria de Deus, mas eu penso, sabe, eu assim, eu acho que assim, quando eu era jovem eu não apoiava esse negócio, mas agora eu apoio. Agora que eu sou pai de 2 meninas, eu acho que eu apoio, eu acho que o pai e a mãe tem que ter essa direção. Mas eu penso, sabe, se você é um pai, uma mãe, que tem um convívio maravilhoso com seus filhos, se você, educando seus filhos, você cria eles com ensinando o que é certo e errado baseado na palavra, se os seus filhos crescem vendo que os pais influenciam sobre a vida dos filhos de uma forma boa, quando seus filhos forem crescer e forem, sabe, namorar ou alguma coisa parecida, eles vão te perguntar. Eles vão te consultar. Agora, se você cria seus filhos, você só trabalha 24 horas por dia, só vê seus filhos 2 horas no final de semana, né? Não passa tempo com eles, não conversa com eles, não tem comunhão com eles. E aí eles crescem, aí você chega lá na fase adulta e fala assim, não, agora eu quero escolher um filho para você, um namorado para você, uma namorada para você. Você perdeu a tua chance. Você entende o que eu estou falando? Você perdeu a tua chance de ter criado seus filhos da maneira certa. E aí quando chegar na fase adulta, eles vão viver aquilo que você ensinou a vida inteira. Você entende? Ai, pastor, mas eu perdi meu tempo, eu me converti agora, minha filha já é grande. Começa agora, né? E começa orando, porque vai ser mais difícil para você do que para aqueles que começaram mais cedo, mas o Deus é o mesmo, né? Então eu entendo. Por isso que se tem essas palestras de como educar os filhos, né? Os cristãos, e a Lili um dia vai dar essa palestra e eu quero que a gente não perca,
como pais, nós precisamos dar uma pensada nessa questão, né? Então, assim, olhando para o Miai, eu não sou totalmente a favor e também não sou totalmente contra. Eu tenho uma prima que casou com o Miai, né? Ela casou com o Miai e ela é feliz. Ela é uma mulher feliz. Tem um casal de gêmeos, assim, é um casamento fantástico e foram os pais, né? Inclusive porque o meu primo lá, quer dizer, a minha prima e meu primo, eles eram extremamente tímidos. E se não fosse uma intervenção dos pais, talvez eles estariam solteiros até hoje, né? Então, assim, houve uma oração, uma intercessão dos pais e houve esse miai, tá? Não quero criar uma regra, tá, pessoal? Não quero criar uma regra. Aí, se eu pudesse falar alguma coisa em relação aos princípios para vocês, eu diria assim: criem os seus filhos nos caminhos do Senhor, tenham comunhão e relacionamento com eles, ganhem a confiança dele enquanto eles são pequenos. Quando eles forem grandes, eles vão confiar em você. Eles vão confiar em você, né? Eu vou dar um exemplo básico, assim, muito próximo. Para mim é um exemplo básico, né? Assim, eu poderia citar vários, mas eu vou citar um só, né? Nosso querido pastor Daniel Nishimura, eu entendo que ele criou as suas filhas assim. E ele sempre me fala, e eu ouço pelas meninas também, que quando elas têm alguma crise, elas têm alguma dificuldade, elas perguntam para o pai delas, para a mãe delas: mãe, o que você acha dessa pessoa? Né? O que você acha disso? E é interessante a gente ter, sabe, esse convívio e essa relação desde pequenininho, enfrentando dificuldade, passando para lá e para cá, né? Então eu entendo assim, eu penso que eu quero criar meus filhos como o pastor Daniel Nishimura criou as filhas dele, a Celina, né? E eu entendo que foi um cuidado especial e até hoje elas seguem essa direção, né? Eu poderia citar vários outros exemplos, vou citar esse porque para mim é um exemplo muito próximo, tá? Então Joiada, voltando aqui para a Segunda Crônicas, para a gente acabar, né? Joiada criou, cuidou desse menino para que ele crescesse nos caminhos do Senhor, até escolheu as mulheres dele. Versículo 4 a 6, Joás resolveu fazer reformas no templo e arrecadaram impostos, mas os levitas eles não estavam se esforçando muito para isso. Olha só que interessante, né? O rei Joás, vamos dizer, o rei Joás aqui no versículo 4 a 6, ele já cresceu. Ele já é um homem, já é um rei reinando. E ele está falando assim: vamos restaurar o templo que os antepassados estragaram, né? E aí ele fala sobre esse imposto, tá, pessoal? E esse imposto que ele está falando, ele falou para os levitas que serviam o templo, falou só: vocês precisam alertar, falar para o povo que é importante pagar os impostos, e esses impostos vão ser usados para restaurar o templo, né? O que eu entendo aqui nesse texto é assim: e também os levitas, eles não se esforçaram para que esse imposto fosse arrecadado, né? Ou seja, os levitas ouviram o rei e falaram assim: isso aí não deve ser importante não, deixa assim mesmo, né? E eles não fizeram nada pela arrecadação. E aí, no versículo 7, a gente vê que o rei chamou o Joiada, o sacerdote Joiada, e falou: você não mandou os levitas, né, falarem para o povo que é importante arrecadar o imposto, né? E aí o Joiada então entra em ação, e aí seguiram, versículo 8 e 9, seguiram a ordem do rei, colocaram uma urna para arrecadar o imposto que Moisés estipulou. Aí eu quero falar uma coisa para vocês, eu não sei se eu vou ter muito tempo, mas assim, o imposto que Moisés estipulou, aí que eu queria trazer um negócio para vocês, pessoal. Qual imposto que é esse que Moisés estipulou? E eu vou dizer uma coisa para vocês: esse imposto é o que hoje nós chamamos de dízimo. É o que nós chamamos de dízimo, né? Então, assim, até estava falando, não sei para quem, mas que outro dia eu estava fazendo um estudo sobre a oferta voluntária. E nesse estudo sobre as ofertas voluntárias, eu consegui chegar nessa conclusão e nesse entendimento de que o dízimo
era o que era chamado no Velho Testamento de imposto obrigatório. É claro que tinha as suas ressalvas, né? Se você não conseguisse dar, não dava, mas você dava o que você conseguia, né? Então, só queria trazer isso para vocês, né? Porque o rei Joás, ele está falando para o povo, vocês precisam pagar um imposto, o imposto que Moisés pôs. Que imposto que é esse que Moisés pôs? É o dízimo. Se você anotar aí, anota aí dízimo na sua anotaçãozinha, coloca dízimo e coloca do lado Levíticos 27, 30 a 32. No Novo Testamento você coloca Mateus 22, 21 e coloca Romanos 13, 6 a 7. E eu queria dizer para vocês que esse imposto de Moisés era praticamente algo obrigatório, né? Mas que, de uma certa forma, você decidia se você... Isso era uma forma concreta e física de declarar quem é o Deus da tua vida, você entende? Se é uma ordenança de Deus, a gente faz porque é a ordem de Deus, né? Então eu entendo, por isso que eu falo para a igreja, né? A oferta voluntária é um sacrifício que a gente faz. A gente sacrifica. O dízimo não é sacrifício. O dízimo é obediência à palavra de Deus, né? Então assim, eu quero dizer para vocês e mostrar para vocês essa importância, né, desse feito de Joás. Eu vou terminar de falar disso daqui a pouco, mas assim, acompanha comigo lá em Crônicas 24:10. Crônicas 24:10 diz assim: a população e os líderes ficaram felizes e contribuíram com alegria. Olha só que coisa maluca, né? Eles falaram assim, o versículo 10 fala assim, que a população e os líderes ficaram felizes com essa ordem do rei de entregar o imposto de Moisés, que era 10% do que eles ganhavam, para dar para a restauração do templo. Olha que coisa linda, né? E aí diz que eles deram com alegria, versículo 11 a 14. Sempre que pegavam na urna para colocar, a urna estava cheia. E eles faziam isso regularmente. Diz que as pessoas davam até mais do que era imposto, como do imposto de Moisés, né? Então era dado dízimo e as pessoas ainda acrescentavam como oferta, né? Tem o dízimo e tem a oferta, são duas coisas diferentes. Eu já vi gente pensar assim, bom, se o meu dízimo é tal, vamos dizer, R$ 400, então vamos fazer o seguinte... No domingo eu vou dar R$ 100 por domingo e aí eu resolvo a questão da oferta e a questão do dízimo. Você entende? Eu já vi muita gente fazer esse cálculo, né? Mas eu entendo o seguinte: o dízimo é uma questão de obediência à palavra de Deus. E a oferta é um sacrifício que você faz. Você quer ofertar o seu tempo? Você oferta o seu tempo. Você quer ofertar 10 cadeiras para a igreja? Você oferta. Eu quero ofertar material para colocar nas salas de escola dominical da nossa igreja. Eu vou ofertar. Isso é um sacrifício, né? Mas isso, ao dízimo, é obediência, né? E eu vejo então, e se você for lá no livro de Reis, é muito bonito, pessoal, porque o Joás, ele é o líder e ele oferta primeiro. O Joás, ele fala assim, pessoal, vamos ser generosos, né? Vamos ofertar com generosidade, vamos pagar um imposto com alegria, e o primeiro que paga com alegria é o próprio rei. Eu entendo que isso é uma característica de liderança, né? O líder quer ensinar uma coisa, ele tem que ser o primeiro a fazer, né? Tem que ser o primeiro a fazer. Quer criar uma ideia? Então você tem que ser o primeiro a fazer. Então eu penso assim, né? Quando eu falo para a igreja assim, igreja, vamos chegar na hora, né? Vamos começar o horário no culto. Eu tenho que ser o primeiro a chegar. Eu tenho que chegar antes de todo mundo. Você entende? Porque foi eu que estou colocando essa ideia, né? Então, se eu estou colocando essa ideia, eu tenho que ser o primeiro a fazer isso. Então, ouve isso. E aí a gente pensa, né, que a generosidade gera
Generosidade, né? Sempre que, versículo 11 a 14, o dinheiro era administrado para pagar a reforma, eles trabalhavam sem interrupção até que o templo ficou pronto e o templo ficou como novo. Olha que coisa linda, né? O templo ficou como novo e o que sobrou foi usado para fazer os utensílios do templo. Versículo 14 a 16, enquanto Joiada vivia, olha só, mais uma vez, né? Enquanto Joiada vivia, as ofertas queimadas eram realizadas, né? E ele morreu com 130 anos, foi sepultado como rei. Aqui começa o período negro de Joás, né? O período negro de Joás começa quando seu tutor falece. E aí eu entendo o seguinte, né, pessoal, que talvez Joiada tenha falhado nisso. Joiada, ele criou Joás numa dependência muito grande. Quando o Joiada faleceu, o sacerdote Joiada faleceu, Joás não tinha não teve essa capacidade de continuar com tudo aquilo que ele tinha aprendido do seu professor, do seu tutor, do seu pastor que cuidou dele, né? Então talvez eu penso que o erro de Joiada, desse sacerdote Joiada, foi não ter criado um filho que pudesse se autossubsistir nessa questão de se alimentar espiritualmente, de se manter independente do seu professor e mesmo independente continuar seguindo esse caminho. Porque a palavra aqui diz que quando Joiada morreu, o Joás começou a ouvir os líderes e esses líderes pediram para que eles fizessem altares da deusa da prostituição e o Joás então cedeu e ele permitiu e ele apoiou a criação desses altares. Versículo 20, o Espírito Santo levantou Zacarias, que era o filho de Joiada, né? E assim como diz o Zacarias diz, assim como diz o Eterno, porque vocês se afastaram deliberadamente do Eterno. Por que vocês fizeram isso? Porque se vocês abandonarem a Deus, Deus vai te abandonar. Versículo 21, 22, apedrejaram Zacarias, e o Zacarias gritou no final, vejam o que vocês estão fazendo, e que eles paguem por isso. Versículo 23 a 24, um ano depois, os arameus atacaram Joás, invadiram Jerusalém, massacraram os líderes, pegaram todos os despojos e levaram para Damasco. O pequeno exército dos arameus venceu o grande exército de Joás, porque eles abandonaram a Deus. E os sírios foram o castigo contra Joás. Versículo 25 a 27, Joás foi gravemente ferido, os oficiais do rei mataram por vingança pelo filho de Joiada e conspiraram contra eles. E o capítulo 25 começa então o reinado de Amazias, tá? Então, pessoal, eu acho que o erro de Joiada aqui foi não ter, talvez ele tenha criado uma dependência tão grande do Joás, que o Joás, quando ficou sozinho, não soube lidar com as dificuldades sozinhos. Talvez isso tenha uma alusão aqui, eu vou falar por mim mesmo, tá, pessoal? Não é que está na palavra, isso aqui é do pastor Joel, opinião pessoal. Aquela questão das mães super protetoras. Sabe, eu vejo que existem pais e mães que são tão super protetores, fazem tudo pro filho, não deixa ninguém mexer com o filho deles, não deixa o filho cair, não deixa o filho fazer nada. E aí, quando o filho cresce, vira um bananão, né? Vira um bananão que não sabe se cuidar, que não sabe lidar com as dificuldades, né? Então, assim, não está escrito aqui, não li nenhum comentário, eu só estou trazendo um pouquinho dessa reflexão do erro de Joiada. Eu acho que a gente precisa criar os nossos filhos e criar eles para saberem viver sem a nossa tutoria. A gente precisa criar eles dessa maneira, eu entendo. Você entende o que eu estou falando? Eu não tô desmerecendo o cuidado dos pais, eu acho que Joiada fez um trabalho fantástico com Joás, porque Joás, durante a sua vida, fez aquilo que era do agrado do Senhor, mas quando Joás morreu, Joiada morreu,
Joás ficou sem chão. E aí, sem chão, ele se desviou do caminho do Senhor, né? Então, eu dou um pouquinho nesse pensamento, para esse pensamento de pais super protetores, que não deixam os seus filhos respirarem, e aí pode acontecer algo dessa amplitude. Eu só queria terminar, eu estou querendo falar sobre isso no domingo, não na pregação, mas eu entendo assim que eu li um versículo, pessoal, que me deixou sobre essa generosidade do povo, né, de pagar imposto das ofertas. Eu só queria terminar com isso, né? Depois, para quem quiser, eu escrevo, porque esse versículo ele está em Eclesiastes 11, 1 e 2. Esse versículo é muito usado na hora da oferta, né? Eclesiastes 11, 1 e 2 é aquele texto que fala assim: lance os seus pão o pão sobre as águas, e ele voltará para vocês, né? É um versículo muito legal, assim, mas eu queria ler numa versão da Bíblia, é a versão da Nova Bíblia Viva. É uma versão que existe, recente, uma nova Bíblia Viva, e esses versículos eles estão escritos assim. Eu vou terminar a devocional de hoje lendo esse versículo de Eclesiastes 11, 1 e 2, na Nova Bíblia Viva. Ele diz assim: dê com generosidade o seu pão, porque o que você der aos outros acabará voltando para você. Divida o que você tem com 7 pessoas, até mesmo com 8, porque no futuro talvez você também precise de ajuda. Interessante isso, né? Eu, assim, fui muito tocado por estudar esse texto. Quando eu estava estudando esse imposto de Moisés, me veio esse versículo nessa versão que me chamou muita atenção, né? Ajude, né? Essa oferta voluntária, ela tem essa questão, né? Ajude o teu próximo hoje, porque um dia você talvez precise de ajuda, né? E até a gente faz isso até pelas próximas gerações, você entende? Alguém falou uma vez para mim assim: nossa, Joel, seu avô ajudou meu pai na época que ele veio do Japão. E aí essa pessoa, não lembro o que ela fez, acho que ela pagou um almoço para mim, almoçou comigo e pagou, e falou assim: não, eu quero fazer isso porque o seu avô cuidou do meu pai quando ele veio do Japão. Olha só, o pão que o meu avô lançou sobre as águas voltou na terceira geração dele, você entende? A nossa generosidade, por isso que eu entendo, né? A Bíblia, ela é clara nessa questão da generosidade. Não seja uma pessoa avarenta, seja uma pessoa generosa. Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Muito bem, queridos irmãos. Às vezes eu fico impressionado como eu consigo falar tanto. A minha esposa sempre fala: Joel, você fala demais, cara. Para de falar. Vamos lá, pessoal. Alguma dúvida, algum comentário, algo que vocês queiram acrescentar? Abra o seu microfone e pode falar. Alguém tem algum comentário, algo a acrescentar, alguma dúvida? Todo mundo esperando a tia Keiko, né? Por isso que eu não falo mais. Pode falar, tia, você está totalmente livre. Às vezes a sua pergunta é a pergunta dos outros, né? Mas fica livre, não é obrigatório não, tá? Alguém tem algum comentário? Não? Ok. Então vamos orar, então vamos estar terminando esse momento. Eu acho que o pessoal está com fome, né? O pastor falou demais, está todo mundo querendo preparar Vamos almoço. fazer o almoço. Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado. Mais um dia que nós podemos estudar a Tua Palavra, fazer boas reflexões em cima da Tua Palavra. Deus, nós queremos ser guiados pela Tua Palavra. Abençoa-nos, Pai, nessa jornada de vida, que nós possamos estar sempre dependentes do Senhor. Não das pessoas, mas dependentes do Senhor, Pai. Que a Tua direção, a Tua sabedoria nos direcione, nos guie em tudo, nas nossas decisões,
nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Que a tua palavra nos molde e nos direcione para sempre fazermos a tua vontade. Abençoa-nos nesse dia, que nós possamos confiar em ti mais e mais e andar sempre nos teus caminhos. Agradecemos tudo isso e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia, né? Que Deus continue guiando cada um de vocês, tá bom? Até amanhã. Tchau, pessoal.